Bem-vindo ao nosso 104º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Você está caminhando comigo para ler a Bíblia em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir que você deixe teu curtir, teu compartilhar, ativado o sininho de notificações e também comente aquilo que você está achando. Hoje, no nosso 104º dia, nós iremos ler Levítico no capítulo 18, iremos até Salmo 22, iniciaremos hoje a leitura de Eclesiastes no capítulo 1 e, por fim, iremos ler 1 Timóteo no capítulo 3. Aqui em Levítico 18, nós vamos encontrar sobre as relações sexuais ilícitas, a orientação sobre as relações sexuais ilícitas. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por ele. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai. Ela é parenta próxima de seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o seu irmão do seu pai aproximando-se da mulher para com ele se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher e a sua filha. Isso não se envolve sexualmente com a filha do seu filho ou a filha da sua filha. São parentas próximas de você. É perversidade. Não tome por sua mulher a irmã da sua mãe, da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para envolver sexualmente com ela quando ela estiver viva, estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim que se contaminarem as nações, eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu a castiguei a sua iniquidade. A terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre elas farão qualquer coisa dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. E, se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos agora para Salmo 22, esse salmo emblemático, que é um salmo de profecia, um salmo profético, que ele vai apontar para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer estudar um salmo com profundidade, eu oriento você a estudar o Salmo 22, que é um salmo profético. Diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe dos gritos da minha angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel.
Em ti, os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram e os livraram. Clamaram a ti e foram libertos, e confiaram e não decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me livraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramarei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixa-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louva-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no. Todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele. Todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem. Cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, e aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra os banquetearão e o adorarão, haverão de se ajoelhar-se diante dele. Todos que descem ao pó, cuja vida se esvai, a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Vamos agora a Eclesiastes, no capítulo 1. Aqui é contado a história de, provavelmente há um consenso grande entre os teólogos que acreditam que na velhice Salomão escreveu esse livro de Eclesiastes. Então ele dá o parecer dele sobre um panorama geral sobre a vida. E aqui ele começa dizendo que nada na vida tem sentido. Ele fala o seguinte, Eclesiastes no capítulo 1, a partir do verso 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e em tanto esforço debaixo do sol? Gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre se corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aquele que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois dele. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, e me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento.
Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele dá designações para aqueles que desejam ser bispos, diáconos e, nos dias de hoje, pastores e ministros do Evangelho. Diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 3. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Muito obrigado pela tua companhia para mais um dia dessa leitura bíblica. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá. Fique com Deus.